Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Está começando mais um Transport Talks com apoio Scania, carregada de futuro. Acesse soluçõesscania.com.br e saiba mais sobre o futuro do transporte. Transport Talks é um patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volkswagen Meteor, pense gigante. E o programa Transport Talks tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um episódio do Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente traz aqui a esta mesa personalidades do transporte, gente que faz o Brasil e o mundo andar. E é por isso que você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito aqui o nosso trabalho. E olha, se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque todo santo dia tem conteúdo novo sobre a vida em movimento por aqui. E o Transport Talks é um patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, da Scania e da Volvo. Vamos ouvir aí um recado dos nossos patrocinadores. Sempre pensamos no futuro, pois ele é recheado de temperos que dão um sabor especial à nossa imaginação. O futuro traz esperança, traz objetivos, traz inovação e traz oportunidades. Mas se esses tantos futuros não virarem presente, se tornam somente rastros de poeira. Nós da Scania somos a força motora que conecta o transportador ao futuro através do agora. Conduzimos a mudança para que o transporte não viva de sonhos, mas viva de realidades. Com a melhor solução em cada operação, com o apoio de uma marca que é muito mais que caminhão, ônibus, motores e serviços. Com tecnologias que respiram inovação e que movem o mundo numa única direção. Sempre adiante. Scania, carregada de futuro. Nossa, gigante, hein? Tá gostando? Muito. Mas, rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Bruto! Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raiva, saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raiva, saudade, meteoro da paixão. Você viu, cara? O que eu faço agora? Faz uma selfie. Meteor da Volkswagen. Mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Pois só quem sonha consegue alcançar. Volkswagen Meteor, pense gigante. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Ignésio, sou diretor de operações aqui da Expresso Nepomuceno. A Expresso iniciou suas atividades em outubro de 1959. A nossa frota ela é composta por 5.800 veículos e equipamentos. Nós temos investido muito no quesito segurança. Nós procuramos o que há de melhor, tanto pessoas quanto máquina. A nossa imagem junto à sociedade e também aos clientes sempre nos destaca nesse quesito, como sendo um dos transportadores com o menor índice de acidente. Um dos motivos, que nós sempre optamos pela Volvo é um diferencial que a marca tem, que a cabine é uma célula de sobrevivência. E nós passamos isso para os nossos motoristas e eles se sentem muito confiantes de que isso realmente vai protegê-los. Nós precisamos de pessoas engajadas, comprometidas e que realmente eles tenham sempre o objetivo do comportamento seguro. Então, sermos convidados pela Volvo em participar do desafio Zero Acidentes, certamente irá contribuir para nos elevar em outro patamar e também nos fortalecerá
para conquistarmos o certificado ISO 39001. Certamente fará diferença essa parceria que nós estamos fazendo. É isso, rapidinho. E olha, hoje a gente está com um tema muito especial, porque além de ser um tema sustentável, é muito curioso e vai ser uma tendência para os próximos anos no transporte, na descarbonização tão falada do transporte brasileiro. A gente traz aqui ao nosso podcast hoje o Eduardo Lima, que é diretor comercial da Gás Verde, do Grupo Urca, que tem uma história muito legal, que está ajudando aí os transportadores a movimentar suas cargas e também ajudando o meio ambiente. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui, falar com esse público tão seleto aí. Valeu demais. E vamos começar falando sobre o core business, né, da Gás Verde, que é geração de biometano. E a partir de uma matéria-prima que eu acho incrível, porque é uma coisa não só sustentável, mas é um gás que era desperdiçado antes, né? De onde vocês tiram esse gás? Como que funciona o core business de vocês? Bacana. Bom, a Gás Verde é o maior produtor de biometano do país hoje. É um projeto que a gente vem tocando aí desde 2019, mais ou menos, quando a gente começou as primeiras plantas de produção de biometano. E como você falou, é um gás. Primeiro que ele é 100% compatível com gás natural fóssil. Então, na hora que você produz o biometano, ele sai de lá da planta que produz esse produto, ele é completamente compatível. Então, se você tem um veículo leve ou pesado, ou uma indústria que consome o gás natural, ele pode consumir o biometano. O segundo ponto que é importante é que ele é 100% renovável, né? Em vez de você estar incentivando a produção de petróleo, né? Quando você produz gás natural fóssil, você está produzindo petróleo. E toda vez que você está queimando gás natural fóssil, ou petróleo, ou gasolina, ou diesel, você está jogando para a atmosfera o chamado GEE, que é o gás efeito estufa. Sim. Então, quando você vai para um produto renovável, você deixa de jogar esse GEE para a atmosfera. E além disso, você está usando algo que já foi consumido, normalmente um alimento, o que a gente chama de RSU, né, resíduo sólido urbano, que ele vai para um aterro sanitário, e aí dentro desse aterro sanitário ele sofre uma decomposição. Aquilo ali leva alguns meses, leva alguns anos, né? E aquilo ali vai sendo colocado nesse aterro sanitário, onde você coloca argila, você coloca uma matéria plástica para impedir que o chorume contamine lençol freático, contamine o solo, e aí a partir daquele momento ali que ele começa a se decompor, você produz o chamado biogás. Ainda não é o biometano, é o biogás. Falando um pouquinho tecnicamente, o que é o biogás? O biogás ele é composto por metano, 50% metano, um pouco de CO2. CO2 é um monóxido de carbono, aquele gásinho que usa em bebida, né? E aí você tem mais ou menos 35% CO2 e o restante é nitrogênio e oxigênio. O dióxido de carbono. Dióxido de carbono. CO2 e junto com o CO2 você produz também nitrogênio e oxigênio. Certo. E aí você vai para uma grande planta de processo onde você pega esse biogás e aumenta esse percentual de metano que estava lá entre 45% e 50%, e você eleva isso aí para acima de 95%. Né? A produção desse produto ela é regulada pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, que é a mesma que regula todos os outros combustíveis, inclusive o diesel também. E aí no momento que você tem esse gás, esse biometano, você pode utilizar ele em veículos leves, como eu comentei, que é uma coisa que já ocorre desde a década de 90, mais ou menos. Você tem frotas de veículos leves rodando com biometano e com gás natural fóssil. E mais recentemente esse boom do uso no transporte pesado. Sim. Que foi uma coisa que já tentou-se no passado, talvez aí há 10, 15 anos atrás, mas primeiro, não existia toda essa consciência da necessidade de você descarbonizar, tá? Você não percebia que no momento que você está queimando o gás fóssil, você está fazendo mal ao meio ambiente. Não existia todo esse movimento das indústrias que consomem, que contratam o transporte, de ter essa responsabilidade na descarbonização, né? Sem entrar aqui muito em termos técnicos, você quando está descarbonizando uma grande empresa com ações na Europa, por exemplo, aí ele tem metas de descarbonização, escopo 1, 2 e 3. O escopo 3 é tudo que é usado no transporte. Então, no momento que uma empresa, uma multinacional, ele contrata um transportador, ele está preocupado quanto aquele transportador está jogando de emissões para a atmosfera. E aí, quando ele decide ir para o biometano, ele está cumprindo metas que estão lá no escopo 3. Certo. Né?
Então, por isso a importância de você ter um produto como o biometano e mais as soluções tecnológicas que você tem hoje de fabricantes montadores que estão disponibilizando um veículo 100% original já para rodar com biometano, né? Com assistência técnica, tudo aquilo que o transportador precisa. E é muito interessante porque vocês trabalham com uma matéria-prima e enxergam o valor nos resíduos urbanos sólidos, o famoso lixo, né? Muitas vezes a sociedade rejeita isso, né? O lixo, depois que você fez o descarte, o lixeiro fez a coleta, esquece desse material, né? E vocês utilizam isso e geram riqueza em cima desse material, né? Sim, sim. Essa questão do lixo é interessante, né? Normalmente você se preocupa de onde vem a tua energia elétrica, você se preocupa de onde vem a sua água, mas a partir do momento que você consumiu algo na sua residência, num restaurante ou uma indústria, né, você fica com a sensação que a partir do momento que você jogou aquilo ali na lata de lixo, vamos dizer assim, aquilo não é mais tua responsabilidade, né? Isso. E né? E toda grande cidade, né? Quando você pega São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, a estrutura de coleta de resíduo sólido urbano é uma coisa muito importante, né? As pessoas lembram que existe lixo quando, por exemplo, a empresa que faz a coleta resolve entrar em greve, né? Aí, 2 dias de greve da coleta de lixo urbano, aquilo ali é o caos, né? Em qualquer cidade, né? E a outra questão que as pessoas em geral não se preocupam é qual a destinação desse lixo, foi o que você falou. E assim, primeira coisa que é muito importante, que esse lixo, como é feito numa grande cidade, ele vá não para um chamado lixão, mas ele vai para um aterro sanitário, onde todas as condições ali desse aterro sanitário são controladas, para que você não adianta você jogar o lixo em qualquer lugar, fazer mal para o meio ambiente, fazer mal para o solo, fazer mal para o lençol freático. O próprio metano que você transforma no biometano, que é o tema que a gente está aqui discutindo hoje, se você não der o tratamento adequado, esse metano ele vai para a atmosfera. Quando ele vai para a atmosfera, aquela molécula lá do metano, que é o CH4, ele é mais nocivo para a atmosfera como gás de efeito estufa do que o próprio CO2. Então você tem que dar um tratamento de quando, aí voltando aqui um pouquinho que você perguntou como é que isso é produzido no aterro, você tem várias camadas ali de argila e mais uma matéria plástica ali que você retém aquela formação de metano em vários níveis, né? Vários layers. E esse aterro ele foi preparado onde tem tubulações verticais e horizontais, e essas tubulações que fazem a coleta desse biogás que está sendo decomposto ali dentro do aterro. Certo. A história começa assim. Então são como se fossem poços, como é um poço de gás ou um poço de petróleo, você faz a coleta desse biogás através dessas tubulações e leva esse biogás para uma chamada planta de processamento de biometano, que faz isso que a gente tinha comentado antes. Pega cerca de 50% metano e transforma isso em 95% metano. E como é que faz? Vocês comprimem esse gás? Como é que funciona o processo? São uma série de processos químicos, tá? Então, assim, os processos químicos são mais comuns. Primeiro, quando você começa a fazer esse processamento, a primeira coisa que você tem que tirar é a umidade. Certo. Que aquele gás ele vem úmido, né? Você imagina que ele está ali num lugar que é úmido, é um aterro sanitário, ele recebe chuva, o lixo tem um grau de umidade, né? Que é um grau de umidade alto. O churume, que é aquela matéria, aquele líquido escuro que é produzido no lixo. Se você deixar um lixo na sua casa parado lá no saco do lixo ali 2, 3 dias, aquilo ali vai produzir um cheiro ruim e, em geral, aquilo ali também produz um líquido, né? Esse líquido é o chamado chorume, ele também tem que ser tratado também. E aí, quando você vai para a planta, você tem que tirar toda essa umidade, né, que vem do próprio aterro, do próprio lixo, e zerar a umidade. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que retirar é o CO2. E aí existem processos físicos e químicos, né? Eu vou falar aqui 2 termos que são mais técnicos, mas você tem membranas e PSAs. PSAs são equipamentos que têm uma peneira molecular que separa tanto o CO2 quanto o nitrogênio. Do mesmo jeito que funciona uma osmose. A osmose reversa é usada no chorume. Que a gente estava falando aqui, sim. Esse processo de osmose reversa é usado no chorume, né? E lá na planta é mais comum você usar membranas. Certo. Membranas, para explicar um pouquinho aqui para o público que não entende o que é uma membrana, são capilares, são como se fossem tubinhos muito pequenos, que eles fazem uma separação
mecânica da molécula. Uma peneira molecular. Uma peneira molecular. Você chega lá com uma molécula lá, que ele tem um tamanho de molécula para o nitrogênio, tamanho de molécula para o oxigênio, aí ele vai botar um tubinho lá que vai passar, por exemplo, o oxigênio e não vai passar o nitrogênio. Certo. Aí ele retém o nitrogênio. Então você imagina como é que a coisa é pequena, que ela é capaz de mecanicamente separar uma molécula. E né? é alta tecnologia. Isso, É uma né? tecnologia bacana, cara, gasta energia elétrica, né? Quando você vai para uma planta de biometano, um dos grandes custos que você tem ali, que é a quantidade de energia elétrica que você usa para estar transformando isso, né? E ainda falando um pouquinho da tecnologia, a outra tecnologia que é usada, que é PSA, PSA é uma palavra em inglês que significa Pressure Swing Adsorption, né? Ou seja, uma peneira molecular por adsorção, sem querer ser técnico nem ser chato, né? Mas adsorver é diferente de absorver, né? Certo. Uma espuma, uma esponja de cozinha, né? Que você está ali lavando ali. Ela, quando você está usando ali, lavando a louça ali, ela fica cheia d'água. Ela absorve a água. Certo. Adsorver é você reter no exterior, na parte externa somente. Tipo o silica gel faz com a umidade. Excelente exemplo. Você tem lá um equipamento que ele não pode sofrer umidade, aí, até quando você compra ele já vem com um saquinho de silica gel e ali você absorve a umidade, aquilo ali fica na silica gel e não vai para a lente da sua câmera, por exemplo, né? Tem vários equipamentos que você compra que já vem com a silica gel. Sim. A silica gel é um exemplo de adsorvente. E aí você vai para essa PSA, que é a gente chama de mídia, né? Que ela faz a adsorção, por exemplo, do nitrogênio, e aí ela segura o nitrogênio em volta e passa o metano, né? E aí você tem vários vasos, só que esses vasos têm que ser ciclados, porque conforme ela vai adsorvendo essa molécula, chega uma hora que ela fica saturada. Então você tem que vir com outro gás, que pode ser o próprio CO2, o próprio nitrogênio, e fazer a limpeza dessa PSA ao contrário. Certo. Então, enquanto você está limpando, vamos supor que eu tenho uma PSA que são 6 vasos, né? 6 containers, né? E aí, enquanto eu estou limpando 3, eu estou usando outros 3, né? Por isso que fala que é pressure swing, né? Que estão swing é de mudar, né? Estão mudando, né? Certo. Desculpa, a explicação Eu técnica. adoro essas coisas, eu acho interessantíssimo e eu sei que a galera também gosta desse tipo de explicação. E ainda nessa seara da parte da química, né? A molécula CH4 é muito nobre, ela tem uma energia química potencial muito grande e é um combustível muito precioso, Sim, né? sim. E aí agora a gente entrando para o gás veicular, a gente tem no Brasil o GNV, que é um gás que a gente sabe que na extração do petróleo ele é também retirado, né? É um gás fóssil. E aí vem aquela questão, que o pessoal fala assim, quem trabalha com caminhão a gás, fala assim, o nosso caminhão ele emite 90% menos de CO2 do que o diesel. Aí você pensa, isso aí é na ponta do escapamento? Não é, né? Porque você não está pegando um carbono que está embaixo da terra e jogando na atmosfera, né? Você está pegando o carbono que está aqui mesmo. Exatamente. E reciclando ele, né? Sim, não é um carbono novo. Isso. Você explicou de maneira precisa. É porque quando você analisa qual é a emissão, você analisa a emissão do ciclo todo. Isso, do poço à roda. Exatamente. E aí quando você está falando do biometano, você está analisando o ciclo de algo que já foi utilizado, já foi consumido. Isso. Eu não tô consumindo uma matéria-prima nova, tá? Certo. Eu não estou criando uma molécula de carbono nova. Essa molécula de carbono, ela já tinha sido produzida, ela já foi usada. Em vez de jogar essa molécula de carbono fora, eu estou reutilizando essa molécula de carbono. E isso é uma das coisas que é importante aqui falar. A gente logicamente, o foco é o biometano, mas a gente está vindo para uma geração, uma cultura nova, de tudo precisa ser reutilizado. Sim. Então, aí, falando um pouquinho até do aterro sanitário, da etapa antes da planta, quanto mais matéria orgânica, né, lixo orgânico, você mandar para o aterro, e você não mandar materiais que não são orgânicos, mas que podem ser reciclados, por exemplo, plástico, alumínio, a garrafa PET, né, que antigamente você via muitas cenas, antigamente não, infelizmente ainda vê, né, em rios, mares, etc., aquela garrafa PET boiando, né. Muito. O alumínio ele já tem uma cultura, como ele tem um valor agregado muito alto, você já tem uma cultura de reaproveitamento no Brasil. Se eu não me engano, o índice de reaproveitamento é algo da ordem de 60%. É um dos maiores do mundo. É um dos maiores do mundo, né. Isso é bom, né, porque logicamente isso reflete um pouquinho do baixo poder aquisitivo, né, da população, mas de certa forma isso é positivo porque já existe uma cultura da latinha de alumínio não ir para o lixo ou não ir para o meio ambiente.
essa cultura também está vindo para o plástico também. Certo. Né? Muitas vezes hoje, quando você vai beber um refrigerante ou uma água, inclusive de empresas multinacionais de grande porte, se você olhar lá nas letrinhas, vai falar, essa garrafa foi feita 100% com plástico reciclado. Né? Então, ou seja, existe uma cultura muito forte da reciclagem vindo, né? O biometano está inserido nessa cultura, e tudo que é reciclado antes de ir para o aterro sanitário é positivo para o biometano. Porque quando eu estou jogando só matéria orgânica no aterro, o rendimento da produção desse biogás ele é muito superior do que se ele tiver misturado ali com lata, plástico e outras coisas que podem ser recicladas antes. Né? Que é só a matéria que vai entrar em decomposição que interessa, né? Sim, sim. E falando um pouquinho que você comentou aí do GNV também. Hoje muito com gás fóssil, né? Basicamente, quando você vai para o GNV... Gás que é de origem fóssil, produzido com petróleo, você tem muito uma rede de distribuição, ele normalmente vai por gasoduto, e você precisa, no momento que você vai usar ele num veículo leve ou num veículo pesado, você precisa aumentar a pressão desse gás. Isso. Né? Ele vem ali no gasoduto ali a 8 bar de pressão, 7 bar de pressão, e aí ele entra num compressor, esse compressor eleva a pressão até 250 bar, certo. No momento que ele está sendo utilizado ali naquele posto de GNV, por exemplo. No caso do biometano, essa unidade de compressão, ela está junto com a planta. Certo. A gente voltando aqui à explicação da planta. A gente faz todo aquele processo físico-químico que a gente falou aqui, para separar o nitrogênio, separar o CO2, separar o oxigênio. Eu fico quase que 95% metano puro. E aí tem uma etapa que é importante também, porque esse produto, por mais estranho que possa parecer, ele é inodoro. É verdade. Ele não tem cheiro. O metano ele não tem cheiro, tá? E aí basicamente você pode falar, não, mas foi produzido no aterro sanitário? Não, mas na hora que ele é purificado ele não tem cheiro. Então você passa por um processo de odorização. Ele é misturado num pequeno tanque que tem um produto ali que chama mercaptana, e esse produto ele junta no metano, e aí o metano ele passa a ter um cheiro característico. Da mesma forma que faz com o butano no gás de cozinha. Do GLP. GLP. O butano e o propano que estão no gás de cozinha, o gás de cozinha tem esses dois gases, basicamente, certo. Propano e butano. E ele já tem um ligeiro odor. Mas o gás natural, tanto o fóssil quanto o biometano, eles precisam ser odorizados. É por segurança? É por segurança. No momento que você tem algum tipo de vazamento ou acontece alguma coisa, você consegue sentir aquele cheiro forte que você sente, é o cheiro forte que não é original do gás, mas dessa mercaptana que foi incluída, né? Perfeito. E depois dessa mercaptana você vai para o processo de compressão também. Você pega esse produto e eleva ele a 250 bar e bota numa carreta grande de transporte para levar esse biometano para aplicações industriais, para pontos de abastecimento de frota, por exemplo, como mais à frente a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Clientes nossos que têm estrutura de abastecimento de frota dentro da própria fábrica desses clientes, né? E aí você leva isso aí em carretas de biometano de alta compressão. Em geral, elas têm de 6.000 a 8.000 metros cúbicos de capacidade. Em cada carreta dessa você leva para o ponto de consumo, você está levando ali 6.000 metros cúbicos de gás, né? De biometano já purificado e já odorizado, né? Sensacional. Vamos falar do trabalho do Grupo Urca, né? E como é que, de onde vem esse resíduo urbano sólido? Porque vocês, antes de ter a planta de biometano, vocês já trabalhavam com a coleta de resíduo. Como é que funciona? De onde vem esse lixo? Então, o Grupo Urca ele nunca trabalhou diretamente com coleta. Normalmente são empresas especializadas que têm a coleta e a gestão do aterro sanitário. Vocês compram lixo? Então. É interessante. A gente não chega a comprar efetivamente o lixo, né? Tá. Então você imagina o seguinte: você tem uma empresa, vou dar um exemplo aqui do Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Existe uma empresa que tem um contrato com a Prefeitura de São Paulo. Tipo a Estre, a EcoUrbis. Existem algumas, né? No caso aqui em São Paulo é a GBio Vital, né? Sim. E a EcoUrbis é a empresa desse grupo, né? Estou falando aqui especificamente do aterro sanitário que atende o município de São Paulo, que é onde temos uma planta de biometano. Então, essa empresa que tem um contrato com a Prefeitura e que é responsável por essa missão importante que a gente comentou aqui de manter a coleta de lixo funcionando, né? Para manter nossa cidade limpa, né? Ela leva tudo isso para um aterro, certo. Que a gestão também é deles.
E aí, a nossa empresa, Gás Verde, tem um contrato de compra com exclusividade desse biogás que é produzido nesse aterro, através da decomposição. Então a gente entra ali do processo do aterro para frente, né? A gente não participa diretamente da gestão. O que a gente tem no grupo é uma empresa chamada Bem Verde, que ela tem a missão de reciclar e separar esse lixo antes dele ir para o aterro. Ok. Que é uma recicladora, tá? A primeira unidade não foi montada aqui em São Paulo, foi montada no Rio de Janeiro. E aí você faz a separação de tudo isso que tem valor, agrega valor, né? Na reciclagem, alumínio, vidro, plástico, papelão e etc. E aí dessa forma, a gente está reduzindo. Qual é o benefício disso? Primeiro você vai e gera valor com essa parte que pode ser reciclada também, antes da produção do biogás e do biometano. Segundo, você leva para o aterro sanitário um volume menor de lixo. Sim. Então é menos volume de lixo que está trafegando nas ruas, indo e voltando para o aterro sanitário. Otimiza o processo. Você otimiza o processo logístico, certo. Inclusive, né? Terceiro, quando eu estou indo só com material orgânico para o aterro, eu estou melhorando também a produção de biogás. E que, consequentemente, vai melhorar a produção de biometano. Então, isso é a lógica da gente estar participando ali dessa parte da cadeia, que é a reciclagem. Perfeito. Vamos entrar agora no assunto do veículo que é movido a gás, né, propriamente dito. Em 2019, a Scania iniciou no Brasil a produção dos caminhões a gás. Mas muito antes disso, a gente já tinha tradição no Brasil, né, o kit gás, os carros movidos a gás. Tinha carro que tinha botijão, né, a bordo, né. Uma vez lá na minha cidade, a gente estava na rua assim, aí o cara parou um Corcel. Aí ele, acabou o gás. A gente imagina, acabou o gás, a gasolina, né? Não, daqui a pouco ele tá tirando um botijão do porta-mala, né? Sim. E isso aí é uma cultura muito forte para os taxistas também, Sim. porque é um combustível com menor custo, um bom rendimento. Sim. E aí, quando isso veio para o caminhão, veio cheio de estigma, né? Quando a gente postava alguma coisa sobre o caminhão a gás, o pessoal, uma bomba ambulante, é um míssil, não sei o quê. A gente sabe muito bem que é uma tecnologia já preparada para isso. Os cilindros são feitos de revestimento com Kevlar, tem várias válvulas de segurança e tudo mais. E o transporte de cargas começou a utilizar esse combustível. Sim. Até porque o caminhão a gás, ele tem o mesmo rendimento do que o diesel e ele é mais silencioso, Sim, né, também, sim, né? sim. Eu acho que tem vários benefícios, né? O que eu vejo a diferença? Eu acho que é sempre importante olhar para frente e a gente olhar para trás, né? Primeiro, olhar para trás para ver o que a gente evoluiu, né? Foi o que você comentou, né? Aonde estávamos e aonde estamos agora, né? Olhar para frente para ver onde é possível a gente chegar, né? Eu acho esse exemplo que você deu da Scania, por exemplo, é bacana, porque antigamente, primeiro tentou-se fazer um caminhão que ele era misto, ele era de funcionamento, ele funcionava com diesel-gás, né? Sim. Era um processo diesel-gás. E aí o que acontece? Primeiro isso era uma adaptação, né, do motor, não era um caminhão vindo de fábrica, com garantias, peças e assistência técnica dentro do plano de garantia, não era isso. Era uma adaptação do motor. Segundo, esse caminhão, efetivamente, quando ele ia para um momento de muita carga, né, carga no sentido não carga do que o caminhão está levando, uma carga, está numa subida, a posição do acelerador está muito no fundo, né? Então, naquele momento que a carga no motor era muito grande, ele consumia muito diesel e quase não consumia gás. Então, no final do dia, quando você rodava ou em área urbana ou em estrada, etc., você consumia cerca de 20% gás e 80% diesel. Então, efetivamente, ele não trazia nenhum benefício ambiental de estar poluindo menos, né, usando gás e não usando diesel. Ele não trazia o benefício econômico também, transportador, e era uma coisa que você não tinha garantia de um grande fabricante. Então, assim, o exemplo que você comentou, 2019, quando a Scania lança um caminhão que foi desenvolvido, foi testado com a Scania na Suécia, a Scania aqui no Brasil com uma estrutura muito bacana. A gente já teve a oportunidade, nós dois, já tivemos a oportunidade de visitar, né? Uma linha de montagem maravilhosa, né? Bacana. E um caminhão 100% original, com garantia de fábrica, com plano de manutenção também estabelecido também. E melhor, hoje como você passou a ter uma escala de produção, hoje você tem um custo de caminhão muito compatível. Exatamente. Que era outro problema que tinha antigamente. Você, era um caminhão que era
tudo bem, não era uma solução tecnológica perfeita e ainda ele custava 30% mais caro que um caminhão a diesel, né? Então hoje essa diferença praticamente de preço ela ainda existe, né? O desempenho, eu não tenho carteira nem D nem E para pilotar caminhão, mas eu tive a chance de pilotar num ambiente controlado dentro da fábrica da Scania. E é um caminhão maravilhoso. Quando ele liga, parece que você está do lado de um veículo leve, né? Sim. O nível de ruído é baixo. Além do nível de ruído, toda a parte de vibração, né, dentro da cabine, né? Então, da vez que eu tive a oportunidade de dirigir esse veículo, foi uma sensação para mim maravilhosa. Parecia que eu estava, apesar de você estar naquele monstro, né, cara, enorme, alto, coisa e tal, extremamente silencioso, fácil de manejar, né? Então, assim, do ponto de vista de uso, né? E do ponto de vista ambiental, que você falou, né? Reduz 99% as emissões e já é uma coisa. Aí falando um pouquinho do uso, né? Um movimento que vem do contratante do transporte, né? A gente pode dar alguns exemplos aqui, ou seja, a empresa que tem meta de descarbonizar e transportadoras que já estão com essa cabeça de futuro também, que já investiram, tem transportadora que já tem frota de 300, 400 caminhões desse tipo, tá? Rodando, acho que já são mais de 2.000 veículos desses rodando, talvez você tenha até um número mais atualizado. É por aí mesmo, mais de 2.000. E é um caminhão que já nasce, né, feito para o gás, primeiro porque o motor dele é ciclo Otto, né? Ele tem vela de ignição, é feito para rodar com isso, e é toda uma cadeia produtiva que beneficia esse combustível. E aí, claro, que tudo tem suas vantagens e desvantagens. Aí vamos ver as desvantagens, que é o que a indústria está trabalhando nesse momento. Primeiro, quem vai me fornecer esse gás? Sim. Né? E segundo, qual é a autonomia disso? Tem os corredores, né? Que é uma autonomia que hoje a Scania consegue até perto de 600 quilômetros, mas que precisa ter fornecedores que tragam esse gás para que a frota possa rodar. E aí, vocês produzindo o gás, vocês não se contentaram em só produzir o gás, né? Sim. Aí o que você forneceu para os seus clientes que precisavam ter esse transporte mais descarbonizado e não tinham acesso a isso ainda? Então, aí juntando aqui as pontas aqui, né, que bacana, tá indo aqui do veículo e agora a preocupação com a infraestrutura para você poder rodar e abastecer isso aí, né? Percebendo isso, o que a Gás Verde fez? A gente criou um pacote que a gente chama de solução completa para a frota, né? Compramos uma série de veículos Scania, esses que a gente está comentando. É um veículo que é maravilhoso, está com autonomia de 640 quilômetros, né, aproximadamente. Com um mochilão lá, né? Mochilão lá atrás, antes era só os cilindros laterais, aí tem um chamado mochilão, que é o conjunto de cilindros atrás da cabine. O pessoal está vendo aí na imagem que o editor pôs. Que bacana. E aí esse caminhão, ele tem autonomia muito boa, né, acima de 600 quilômetros. Ele tem a potência muito boa, são 460 cavalos, então pode tracionar carretas aí com 45 toneladas com facilidade. Tem a chamada Vanderleia, que eu acho que pode ir até 50, tá? E com os eixos distanciados. Com os eixos distanciados, o pessoal chama de Vanderleia, né? E aí a gente fez o quê? A gente pegou um pacote desse aí e transportadoras que não querem optar pela compra direta do veículo, a gente fornece um pacote onde a gente entra com esse veículo, veículo 0 km, todo o plano de manutenção de 3 anos coberto, né? Contratos de 3 anos também, porque a gente sabe que boa parte das transportadoras aí roda 8 mil, 10 mil, até 15 mil quilômetros por mês com um veículo desse. Então, depois de 3 anos, esse veículo já tem uma quilometragem significativa, então a gente faz contratos de 3 anos. No final do 3º ano, ele pode receber uma frota nova e junto com esse veículo que ele recebeu, 0 km, com pacote de manutenção todo incluso, exceto pneu e óleo, né? O resto está tudo incluso. E itens de consumo, né? Os itens de consumo, pneu e óleo não estão inclusos, mas o resto todo está incluso nesse período de garantia e a gente entra com mais estrutura de fornecimento do biometano. A gente vai lá, conversa com o transportador, entende quais são as rotas que ele está cobrindo, né? E aí, dependendo do volume de caminhão, a gente pode botar um ponto de abastecimento interno nesse transportador. É o projeto que a gente tem, por exemplo, com a L'Oréal aqui em São Paulo. Ali no município de Jarinu, a L'Oréal tem um grande centro de distribuição. E aí eu tenho um ponto de abastecimento onde toda a frota que tira os produtos do centro de distribuição da L'Oréal, levando para os diversos pontos de clientes,
ele é 100% abastecido com biometano, nessa estrutura, tá? Aliás, eu não comentei, todo o biometano que nós distribuímos a partir das nossas fábricas de produção, a gente utiliza veículos da Scania também. Isso que eu ia perguntar. A nossa frota é 100%. Ele roda a gás também. Ele roda a gás, ele roda o tempo todo com biometano, Tá. né? Logicamente é uma estrutura. Quando você fala de biometano, exclusivamente biometano, uma infraestrutura que está sendo criada, mas a gente tem a vantagem de poder usar a infraestrutura já existente, que é grande também, de postos que tem GNV, garra natural veicular. Certo. Então, se você está rodando com o seu caminhão aqui a biometano, e aí você tem que fazer um trecho maior do que 600 km, e no caminho você tem um ponto de abastecimento com GNV, você vai parar aquele veículo lá e vai abastecer ele normalmente. Tá. Outro dia eu estava lendo, até semana passada, a Scania está fazendo um desafio muito bacana. Esse ano a gente vai ter a COP30 em Belém. É um evento mundial, né? Você vem mudando aí, ano passado foi na Europa, não lembro qual foi exatamente a cidade, mas é um evento mundial dessa área de meio ambiente, né? O Brasil foi agraciado com a chance de fazer isso em Belém. E a Scania está fazendo um projeto aí que ela vai sair com um caminhão daqui de São Paulo e vai até Belém rodando no biometano. É chão, hein? É longe. Então, uns 3 mil quilômetros por aí, né? Eu acho que acho que dá mais. Acho que dá Mais, quase né? 4 mil km, eu acho. Caramba, cara. Então, isso é maravilhoso. E esse caminhão movido a biometano vai chegar lá na COP, lá, mostrando que o Brasil está muito avançado nessa questão de uso do biometano para transporte pesado. Falando um pouquinho de um tema que a gente ainda não abordou ainda, a questão do potencial do Brasil de produção de biogás. Sim. A gente é um dos países que tem o maior potencial. E quando a gente aqui começou falando aqui, a gente falou muito de aterro sanitário, mas você vai para o agro, por exemplo, toda a parte, tanto o agro que produz através de matéria orgânica, né? A gente está falando cana, onde você tem as usinas de etanol, né? Onde você está produzindo ali a vinhaça e mais a torta de filtro, né? Então você tem biodigestores que hoje já estão produzindo também biogás e do biogás biometano. Então quando você pega o potencial brasileiro, existe uma associação dos produtores de biogás e biometano, chamada Biogás, né? Então a Biogás, ela estima mais ou menos 120 milhões de metros cúbicos dia de produção de biometano. Isso é o potencial que o Brasil tem, tá? A gente ainda está longe disso, a gente, se não me engano, 3% disso a gente produz hoje. Certo. Então a gente tem um caminho a percorrer. Mas basicamente esse cálculo foi feito e comparando com o que consome o diesel na parte de transporte, a gente conseguiria substituir quase 70% do diesel. Quase uma utopia do Brasil ser autossuficiente. Autossuficiente. O diesel é importado, né? E tem problemas com isso, né? A gente está com problemas. Boa parte desse diesel hoje, sem entrar na questão Vem dos política, Estados Unidos. vem dos Estados Unidos e muito vem da Rússia hoje também. Vem muito diesel da Rússia. Mas pega mal comprar da Rússia. Né? Eu acho que, assim, eu não sei exatamente como é que vai acabar essa história, mas pode ser que a gente fique limitado a trazer diesel da Rússia, por exemplo, Verdade. numa situação. E isso vai ter um impacto muito ruim para o país, né? Então, o biometano é uma alternativa, além dela ser ambientalmente correta, é uma alternativa de autonomia, né, do país para sustentar esse consumo de diesel, né? Que você tem que substituir esse consumo de diesel. Né? E a Gás Verde, então, ela pensou em todo um projeto para tirar todas essas dores de barriga, digamos assim, de quem vai operar com esse tipo de caminhão. Para começar, a gente sabe que um caminhão que vai encostar num posto de GNV na estrada ou na cidade, existe um bico de abastecimento que tem uma vazão que é feita para carros. Nem todos os postos contam com aquele bico de maior vazão. Ou seja, demora bastante para fazer o abastecimento, né? Sim. Eu imagino que lá no seu cliente, por exemplo, na L'Oréal, o seu sistema de abastecimento já deva ser otimizado para que seja rápido, né? Não, bacana essa questão, Léo. Lá na L'Oréal a gente abastece em 7 minutos o caminhão. Isso, cara. Por quê? Não só o bico, né? Você está com um dispenser lá e o bico que conecta. Ele é específico para alta vazão, para veículos pesados. E você tem todo um sistema de compressão de um booster hidráulico que possibilita esse enchimento rápido. E que já é o bico que a Scania projetou para receber também. Ele tem um padrão, acho que o nome é NGV1, alguma coisa assim, é um bico padronizado para alta vazão. E todo ponto de abastecimento nosso é feito para alta vazão. Não dá para você levar a oferta
do veículo e do biometano. E aí o transportador lá que ele fala assim, não, em média que eu levo 10, 12 minutos para abastecer aqui meus 400 litros de diesel, por exemplo. Eu não posso levar 20, não posso levar 30. Isso tem um impacto na logística, né? Com certeza. E aí a gente leva no ponto de abastecimento essa tecnologia para abastecer rápido. A outra coisa que é bacana também, que a Gás Verde desenvolveu e conseguiu fazer com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, uma legislação específica para ponto de abastecimento. É diferente de posto de abastecimento, que você falou. Sim, existem os postos de abastecimento onde está vendendo etanol, gasolina, diesel. Vende para o público, em Você geral. vende para o público. Né? Qualquer pessoa chega ali, para e vai abastecer o seu veículo, seja ele leve ou pesado. A gente desenvolveu uma legislação que é chamado ponto de abastecimento, onde o acesso a esse ponto eu não posso aceitar dinheiro, eu não posso vender nem dinheiro, nem cartão. Eu não posso ter a operação comercial ali. É via um contrato É via um contrato. É via um contrato. Então, eu tenho um contrato com a transportadora A, transportadora B. E aí eu sei as rotas que ela percorre. Eu tenho os pontos de abastecimento em estradas estratégicas, onde ele vai estar ali trafegando com o caminhão, né? Ele vai ter um contrato com a Gás Verde, ele vai parar naquele posto, vai ter o controle do volume, aquilo ali vai uma fatura para a administração da transportadora, ele vai ser abastecido com biometano, reduzindo a pegada de carbono, com um custo muito competitivo, né? A gente não costuma falar somente em custo, mas hoje o biometano ele consegue ser competitivo em relação Eu já ia perguntar ao quanto diesel. custa o metro cúbico em relação ao gás do posto. Do posto, então. Eu diria que em termos de preço, o biometano está encaixado ali entre o GNV normal e abaixo do diesel. Você está com um preço ali intermediário. Logicamente não dá para te falar o preço é X, porque depende muito da infraestrutura que você vai colocar para atender aquele contrato. Até que você tem um custo para transportar Para transportar, o gás, né? vai depender no ponto de abastecimento, qual é a distância que o ponto de abastecimento está das plantas de produção de biometano. Então não tem um único custo. Mas eu acho que a boa notícia que é possível sim você descarbonizar o seu transporte, você ter um veículo moderno, com original de fábrica, com garantia, com tudo, né? E ainda descarbonizar e usar um produto que é inferior ao custo do diesel. Sim. Então, quando você pega esse pacote todo, é um pacote bacana do ponto de vista ambiental e ele não onera o custo de transporte. Ele não onera nem o transportador e nem o contratante do frete, né? Que aqui a gente fala muito do transportador, do motorista, coisa e tal, mas no final você tem alguém por trás ali que está contratando um frete, né? E o cara vive na planilha ali. Ele está ali na planilha, ali todo mundo quer salvar o mundo, mas na hora que Ninguém vai quer no pagar a bolso... conta. Eu diria que até hoje, sim, tem empresas que estão ajudando a pagar essa conta, Existem, tá? sim. E isso é muito bacana, tá? A gente fornece também para Nestlé, por exemplo, fábrica aqui do São Paulo, Caçapava. Para derreter chocolate. Usa na fase final do chocolate, né? Vai diretamente no chocolate. Mondelez, que às vezes as pessoas não sabem quem é Mondelez, mas fabrica o bis, né? Lacta, né? Lacta, Mondelez é Lacta, né? É cliente nosso também. Henkel, que faz adesivos. L'Oréal, já comentei aqui. E uma série de clientes. A gente tem siderúrgicas gigantescas, como a Ternium, que é no Rio de Janeiro. Produz aço, né? Exporta aço. E usa biometano. Gasta muito gás. Né? A Ambev é nosso cliente. Ambev tem um projeto que eu considero maravilhoso, né? Isso que a gente está comentando. Tem gente pagando para descarbonizar o mundo. E a Ambev, por exemplo, ela tem uma fábrica no Rio de Janeiro, o município chama Cachoeiro de Macacu. E essa fábrica é a primeira fábrica da Ambev, estou falando Ambev, mas na verdade da Inbev, né? Que é a Ambev que começou aqui no Brasil, o Grupo TG, quando ela foi para o mundo e comprou Budweiser, né? Comprou outras fábricas no mundo, ela virou Inbev, né? Sim. International Beverage, etc. E aí essa fábrica da Inbev, em Cachoeiro do Macacu, é a primeira fábrica no mundo deles 100% utilizando somente combustíveis renováveis, tá? Então eles têm, é bacana, eles têm uma série de painéis solares lá que alimenta parte da parte administrativa. Eles usam biometano e ainda eles têm um projeto muito bacana lá que ele pega toda a parte de efluentes que é produzido ali, ele vai para uma espécie de biodigestor para produzir biogás, e esse biogás é usado em caldeira. Então o ciclo ali é todo renovável. Não usa nada de externo, né? Usa também biometano em gerador de eletricidade? Não, quer dizer, é possível usar, mas não faz sentido. Não é uma aplicação Não, eu vou explicar. É uma aplicação que é comum com o biogás.
Por exemplo, na própria planta nossa lá onde a gente produz biometano no Rio de Janeiro, eu tenho geração de energia com 5 megawatts. Eu faço 5 mega com biogás direto. Tá. Então, se eu vou jogar dentro do motor para gerar energia, eu não preciso fazer o upgrade dele de biogás para biometano. Entendi. Tá. Eu faço a queima direto como biogás. Certo. E é possível sim. Mas não faz sentido você gastar dinheiro, né? Ter a planta lá que custou dinheiro, né? Para fabricar, para ter aquela planta. Gastar energia elétrica, gastar uma série de coisas para produzir biometano para queimar no gerador. Usar um gás refinado. Um gás refinado. Então faz mais sentido eu queimar o biogás antes, entendeu? Certo. Mas os usos foi o que você comentou. Quase todo uso onde você usa gás natural fóssil, usa GLP, usa biomassa, por exemplo, né? Infelizmente ainda tem empresas que queimam biomassa, né? Sim. A biomassa, não é que a biomassa seja ruim. Quando você usa biomassa, que ela já vem de um processo produtivo e aquilo ali ia ser descartado, exemplo, usina de etanol de cana, né? Ela moeu a cana, aquilo ali virou uma biomassa depois que foi moída, da cana fez etanol e fez açúcar. E aí aquilo ali é usado numa caldeira para queimar e gerar energia. Sim. Eu acho que é um uso bacana, inteligente da biomassa. Você vai gerar emissão com aquela queima, mas aquela coisa, você não está pegando um carbono lá de baixo e jogando gastou na água, atmosfera. gastou tempo, né? É um carbono que porque a planta ela fixa o carbono Sim. na fotossíntese, Sim, né? sim. E aí ela está descarbonizando Está também. descarbonizando também. De alguma forma. Então esse tipo de uso da biomassa é bacana, eu acho que é louvável, né? Sim. Agora você chegar e que nem em algumas regiões, por exemplo, Zona da Mata, algumas regiões do Nordeste, que você já não tem tanta matéria orgânica, não tem tantas árvores vegetal. E você derrubar aquilo ali para usar aquilo ali como fonte de energia, é uma coisa que a gente tem que combater e evitar, né? Com certeza. E você no seu dia a dia, então, como diretor comercial da Gás Verde, os seus clientes não são... a maioria dos seus clientes não são do automotivo, né? São mais industriais e tudo mais. E essa parte do transporte é um negócio, entre aspas, novo para vocês. Como que funciona esse modelo de negócio para as transportadoras? Porque a gente sabe, por exemplo, o case da L'Oréal. Ela tem lá o ponto de abastecimento dela, ela tem um número de caminhões que rodam para ela e tudo mais. Mas e uma transportadora que tenha, de repente, uma frota menor ou é diferente a operação? Como é que você atende? Sim. Então, do ponto de vista de estrutura comercial que a gente tem para atender, a divisão que atende o business de frota, ela é separada, tá? Porque é um negócio muito diferente de você ir lá desenvolver um projeto com uma indústria, que nem a gente deu aqui alguns exemplos de indústria que a gente atende. Não é só a negociação, mas todo o processo de entender quais são as dores, né, do transportador, o que o transportador precisa, né, quais são as necessidades dele e do contratante de frete, é muito diferente de uma aplicação industrial. Então a gente tem um time específico que cuida dessa área de frota. Isso é a primeira coisa. Agora, ainda assim tem sinergia com os clientes industriais. Por quê? Quando você vai para dentro do cliente industrial, ele sempre tem algum movimento de carga. É verdade. Ou entrando matéria-prima, ou saindo matéria-prima e produto final, né? Sim. A gente está dando aqui o exemplo da indústria automobilística. Aí eu não vou citar o nome da indústria, é uma grande indústria automobilística, a gente está negociando um contrato de fornecimento de biometano para a indústria, e ele tem um transportador que traz peças que chegam do porto, por exemplo. Vem num navio, desembarcou no porto, ele tem uma rota constante ali, levando containers de peças para a montagem dos veículos e de volta. Todo dia lá, um montão de caminhão indo e voltando. Faz muito sentido, né? E é isso que eu estou te falando, eu não tô inventando, não. É um case que a gente está trabalhando. Em breve a gente divulga. Quando você fechar esse negócio, a Camila conta para nós. A Camila conta. Fechou. Camila conta. Mas e aí o que acontece? Esse cliente, que é um cliente industrial, ele vai ser colocado ali um pit stop, um ponto de abastecimento, onde esse caminhão, que hoje ele roda mais ou menos de 200 para ir, menos de 200 para voltar, ele vai abastecer todo dia dentro da unidade de produção. Então você vai ter ali uma frota que não vai precisar ir em nenhum tipo de posto de gasolina para botar diesel. Você não vai precisar botar um ponto de abastecimento de diesel dentro desse cliente industrial. E aí toda vez que ele chegar lá com um container de peça e for deixar esse container de peça que vai montar os veículos, ele abastece ali e ele está coberto. Perfeito. E de volta. Então, esse tipo de caso vai acontecer muito. Te dar um outro exemplo bacana também, que tem a ver com a questão da descarbonização. Interior de São Paulo.
muitas empresas exportadoras. Exportadoras de suco, exportadoras de açúcar, e outros materiais aí de exportação. Estão sendo produzidos no interior de São Paulo, estão indo para o porto para exportar. O comprador dele lá na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, ele fala assim, olha só, teu suco de laranja é maravilhoso, teu açúcar, atende todos os requisitos aqui. Só que eu preciso saber se você está descarbonizando o teu escopo 3, né? Lá no início a gente brincou aqui que era escopo 1, 2 e 3. Você está descarbonizando o teu escopo 3? Como é que você leva o teu produto, da onde ele está sendo produzido, até o porto? Ele quer saber como é. Hoje o comprador do produto final, né? Do suco, do açúcar e etc., ele quer saber como é que ele está transportando. E é menos de 600 quilômetros, né? E é longe. E aí é menos 600, mas não é perto. Não é perto. Então se você pegar quanto cada caminhão daquele ali indo para o porto emite de carbono, rodando no diesel, é muita coisa. Então o contratante vai e fala assim, olha, você tem que descarbonizar a sua frota. Então a gente vem conversando com esse tipo de empresa também que tem essa obrigação de descarbonizar, né? Logo, logo você vai ter que ter um ponto de abastecimento no Porto de Santos. Com certeza. Dos pontos que a gente está visualizando, essa rota aí, Santos, São Paulo, interior de São Paulo, Cubatão, São Paulo, interior de São Paulo, é uma rota que vai existir. Você vai ter biometano disponível para isso. Isso é muito visível, né? A gente vê essa aplicação no nosso dia a dia. Por exemplo, eu moro em São Caetano, onde fica a fábrica da GM. E diariamente, eu moro na mesma rua, inclusive, da fábrica, a gente vê caminhões Iveco, que são até cavalinhos mecânicos um pouco antigos, a gás da SADA, fazendo o transporte da cegonha. Sim, sim. A SADA, ela fez um movimento... Convertido, né? Convertido, provavelmente ela fez essa decisão até antes de ter uma grande disponibilidade de... A gente falou muito aqui da Scania, a Iveco hoje tem uma solução também de veículo... ela está um pouquinho atrás da Scania, mas ela também tem um veículo pesado também já... original de fábrica para rodar com biometano ou gás natural. Com certeza. E digamos assim, atrás só no timing, né? Porque a Iveco tem a FPT, que é a fábrica de motores dele, eles têm uma operação na Argentina. Powertrain, né? Exatamente. Na Argentina, há muitos anos eles já fabricam o motor a gás, né? Que roda lá. E aqui no Brasil eles têm disponível o Cursor 13, que é um motor de 13 litros, a gás que vai equipar o S-Way, por exemplo. E já está disponível no mercado também, né? Então, a Volks também está avançando também na questão de ter essa disponibilidade. E quando eu quis dizer atrás, não foi nem atrás tecnologicamente, né? Mas às vezes demorou um pouco para tomar a decisão. E aqui tem todo o processo de você qualificar esse veículo para poder rodar, né? Com certeza. Com gás biometano. Mas com certeza sim, já tem a alternativa, né? A Volkswagen anunciou lá, está fazendo o teste com um motor Cummins, né? No Constellation. Eles são do mesmo grupo da Scania, então pode haver uma sinergia aí também nesse motor a gás. Então é uma realidade, né? É uma realidade. Antes de ir para o elétrico, né? O Brasil tem um caminho aí a percorrer, né? Complementando essa questão que a gente falou aqui das montadoras que vão ter veículos 100% a biometano ou gás para oferecer, né, com garantia, com tudo, que a gente comentou. Tem uma empresa que eu venho conversando também que eu acho que faz um trabalho bem bacana, tanto de conversão, mas é uma conversão que ela vira 100% gás e com um motor que eu diria que é muito confiável, e ela faz uma revisão de tudo, de embreagem, freio, suspensão, etc., que é a MWM. Aqui em São Paulo eles têm um projeto bem bacana de conversão de frota. Que agora é da Tupi, né? A Tupi hoje é a dona da MWM. É verdade. Então tem um time lá bacana, também forte, que faz um trabalho de conversão. A Volvo Penta tem um motor estacionário a gás que é muito vendido no mundo inteiro, então teria também condição de fazer esse trabalho, né? Sim. Então acho que usuários para essa rede que vocês estão montando, eu acho que tem muitos. Sim. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai... Quer dizer, hoje, por exemplo, você pega ali Rio-São Paulo, você faz uma viagem ali Rio-São Paulo de carro, a quantidade de caminhões a gás que você passa é absurda. Há 3, 4 anos atrás você passava e eu vi um caminhãozinho aqui a gás, vi o outro agora. Isso. Agora é o tempo todo, é muito caminhão a gás. É mesmo. Frotas urbanas, né, o VUC, etc., também está vindo um movimento forte aí também. Né? E você você mencionou aí a questão do elétrico. O elétrico ele acaba batendo muito. Eu não tenho nada contra o veículo elétrico, eu acho uma alternativa também interessante. Inclusive em casa tem um veículo leve elétrico pequeno que a gente usa para a área urbana. Eu acho que o elétrico talvez ele funcione melhor
para veículos, o chamado VUC, né? Isso. Veículos pequenos de carga para uso urbano. Na parte de veículos de longa distância, eu acho que não vai funcionar bem. E o problema que vem batendo no elétrico também é problema de infraestrutura, né? Sim. De você, por exemplo, você vai para uma garagem, isso aqui aconteceu em São Paulo. O município de São Paulo tinha tomado a decisão de ir para um ônibus elétrico. Essa é uma história. E aí essa história complicada. está acontecendo. E aí houve dificuldades em você botar infraestrutura dentro das garagens, que nem você falou. Eduardo, você vai lá para a garagem, vai encher rápido o caminhão a gás? Eu falei, vamos encher rápido. Você carregar rápido um veículo elétrico, e não é né? Na verdade chegou de noite lá, aquela frota lá de 200 ônibus, aí chega ao mesmo tempo dentro da garagem. Cai a luz do bairro, cara. Aconteceu Não isso. é simples você abastecer durante toda uma noite 200 ônibus. E aí bateu-se nesse problema da infraestrutura, realmente. Não conseguiu resolver. E aí agora existe um caminho que é o ônibus a biometano, né? Que a Scania também já está apresentando. A Scania está indo, outras montadoras também vão tentar trabalhar, e foi uma decisão da Prefeitura de São Paulo, né? Sim. A outra decisão que foi bacana também da Prefeitura de São Paulo, a gente está participando, trabalhando, foi obrigar na renovação do contrato com a EcoUrbis, obrigar que a EcoUrbis botasse toda a frota movida a biometano. Sim. E esse processo ele tem um determinado tempo, né? E aí, mas isso já está sendo feito. Inclusive na planta de biometano que a gente tem aqui no aterro perto de Santo André, que a gente produz ali cerca de 24 a 30 mil, dependendo do dia, de 24 a 30 mil metros cúbicos por dia. Parte desse volume, mais ou menos 10% desse volume, vai ser destinado à frota da EcoUrbis. Então lá dentro, quem algum dia tiver a chance de visitar, está sendo feito um posto de abastecimento dentro do aterro. E aí o caminhão de coleta, que ajudou aqui no processo de coleta, o importante processo de coleta do lixo urbano, e levar esse lixo urbano, ele deixa o lixo urbano lá no aterro, que vai estar virando biogás e biometano, e ele aproveita e abastece no biometano. Eu publiquei que ele é um caminhão que é abastecido pela própria carga dele. Pela própria carga. É incrível. Exatamente. Isso. Exatamente. Ele está levando uma carga que depois de alguns meses vai estar virando biogás. É e vai estar virando, e ele aproveita, ele vai e se abastece. E a gente precisa também, já chegando, como correu rápido o nosso tempo aqui, vamos dar o exemplo da Haterlog, que é a empresa lá do Rio Grande do Sul. Sim. Que acho que hoje é a maior frotista de caminhões a gás, Sim, né, sim. da Scania. Acredito que sim. E eles estão investindo 120 milhões de reais numa planta de biometano que vai utilizar como matéria orgânica os resíduos da criação de gado. De gado, bacana. Incrível, né? Sim. Não, a Hater foi super pioneira nisso. Esse projeto que a gente tem com a L'Oréal no ponto de abastecimento é um projeto que é junto com a Hater também. Os cavalos, né, os motoristas são da Hater, né? Eu acho que é importante falar, a Gás Verde não é a transportadora, que parece que quando a gente está oferecendo a oferta do cavalo com o biometano, que a gente tem alguma pretensão de virar a transportadora, a gente não tem pretensão de virar. Já tem muita preocupação na vida. Já tem muita né? preocupação para produzir biometano e distribuir, entregar e etc. Então, na verdade, o nosso objetivo é ser parceiro das transportadoras, e foi legal você mencionar a Hater, porque a Hater é nosso parceiro dentro desse projeto junto com a L'Oréal, né? E foi o que você comentou, a Hater está entre as grandes aí que começou a olhar essa opção do biometano, talvez há uns 2, 3 anos atrás, e eu acho que quando você fala nessa frota aí hoje, rodando de veículos pesados, só estou falando de pesados só, tá? Que hoje deve estar batendo aí uns 2.200, 2.300, a Hater tem uma parcela grande aí desses veículos. E pelo fato dela ter saído na frente, ela conseguiu capturar esses clientes que já estavam com essa necessidade de descarbonização, né? Exatamente. Isso foi bacana, né? Que venham outras, né, transportadoras. Que venham outras. Eduardo, muito obrigado por ter participado aqui, valeu demais. Se deixar, a gente conversava mais um tempão aqui. Passa rápido. Valeu demais, foi um prazer ter você aqui. Te agradeço, Léo, foi muito bom aí. Que a mensagem chegue bem aí para quem hoje está fazendo esse trabalho importante também, né? Que a gente falou aqui da coleta de lixo. No dia a dia da gente, às vezes, a gente não valoriza, né, o trabalho das empresas, das pessoas, né? E transporte é fundamental, né? Com certeza. Para o transporte não chega nada, né? Não chega no mercado, né? Exatamente. Então é isso.
E a gente vai continuar acompanhando aí o trabalho da Gás Verde Vambora. nessa jornada. Vamos junto. Valeu demais. E você que transporta o Brasil de verdade, você já agradeceu o seu lixeiro hoje? Olha a importância que tem isso aí e olha a riqueza que isso gera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se chegou até aqui é porque se interessou pelo conteúdo, então ó, não vai sair sem deixar aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Tem conteúdo novo todos os dias aqui na plataforma Transporta Brasil, aqui ó, no @Transporta Brasil e também no nosso portal, no nosso noticiário no transportabrasil.com.br. Eu sou Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!